A gente concluir essa parte, ela não está na apostila, ela vai estar no material PDF que eu vou colocar ali na plataforma para vocês, no Classroom, que é posições relativas entre duas circunferências, tá? E eu acho que é algo bem visual, por isso que lá no PDF vai estar as figurinhas coloridas lá e tudo mais para a gente representar e entender o que está acontecendo. Então, quando que eu digo que duas circunferências são exteriores uma à outra? Quando a distância entre seus centros, então nós vamos fazer a fórmula da distância entre dois pontos, for maior que a soma dos raios delas. Quando que eu digo que uma circunferência é interna à outra? Quando a distância entre seus centros estiver entre 0 e o módulo da diferença entre os raios. Ou seja, vou pegar o raio maior menos o raio menor, e esse valor vai ser maior que a distância entre os centros das circunferências dadas. Quando que eu digo que essas circunferências são secantes, ou seja, elas se encontram em algum ponto, né? Quando eu tenho a distância entre os seus centros, entre esse módulo da diferença entre os raios e a soma dos raios, tá? Então, aqui seria a diferença e a soma. E aqui eu tenho elas tangentes, só que elas podem ser tangentes exteriores ou interiores. Quando elas são tangentes exteriores, elas vão estar se tocando em apenas um ponto, e a distância entre os centros delas é igual à soma dos raios. E elas vão ser tangentes interiores quando a distância entre os centros for igual à diferença dos raios, tá? Então, tudo é uma questão, assim, de visualização para não ser uma decoreba. E aí nós temos uma questão de 2008, tá? Lembrando que sempre as questões lá mais antigas, elas são um pouquinho mais trabalhosas. Então, o que que nos diz essa questão de 2008 aí? Então, eu tenho duas equações de reta. Lembrando, o que que nos interessa? Tá? Sempre vai nos interessar os raios e os centros. Como elas estão aqui equações reduzidas, para nós já é uma mão na roda, né? Então, o que que eu vou fazer? Já vou tirar os dados. Dessa primeira circunferência, quem que é o centro? Então, sempre lembrando que é com sinal contrário, né? Então, vai ser menos 1 para x e mais 4 para y. E quem que vai ser o raio? É sempre a raiz desse valor que está isolado aqui. Então, o raio 1 vai ser o quê? 8. Essa outra circunferência, que eu vou chamar de centro C2, aqui vai ter o x do centro vai ser 4 positivo e o y do centro vai ser menos 8. E o raio dela, raio 2 que eu vou botar aqui, então é a raiz quadrada de 25, que é 5. E agora eu quero saber qual que é a posição relativa entre elas. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a distância entre os centros, porque é a partir dali que eu vou tirar os parâmetros, tá? Então, a distância entre os centros vai ser o quê? X de C1 menos x de C2 ao quadrado, mais y de C1 menos y de C2 ao quadrado, tá? Então, isso aqui vai ser x do C1 menos 1, x do C2, 4, então aqui vai ser menos 4 já, ao quadrado, mais y de C1, 4, menos 8, mais 8 ao quadrado. Então, a distância entre os centros vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 com menos 4, menos 5 ao quadrado, mais 4 mais 8, 12 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144. E isso aqui vai dar raiz de 169, que vai dar 13. E aí agora, o 13, equiparando, né? Vamos ver a soma dos raios primeiro, e depois a diferença dos raios também dá para fazer. Então, a soma dos raios vai ser 8 mais 5, que vai dar 13, e a diferença vai ser 8 menos 5, que dá 3. Vamos ver aqui, pelos nossos desenhinhos. 13 é maior que R1 mais R2? Não, então elas não são exteriores. 13 está entre 0 e R1 menos R2? Não. Está entre R1 menos R2 e R1 mais R2? Não. A distância entre os centros é igual a R1 mais R2?
Sim. Então, eu tenho que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. E quando que isso acontece? Quando as circunferências são tangentes exteriores. Tangentes exteriores, tá, gente? Letra E. Porque tinha exteriores aqui sem ponto de interseção, seria essa primeira. E se elas são exteriores com ponto de interseção, aí seriam tangentes exteriores ali. Tá bom?